Oi, pessoal, tudo bem? Você já se perguntou por que existem as palavras comigo, contigo, consigo, conosco e convosco? Se a gente diz para mim, por mim, em mim, etc., por que não com mim? Por que é comigo? O que é migo? O que é tigo? Bem, desde criança eu notava que tinha alguma coisa de diferente nessas palavras. Às vezes, brincando, eu até inventava de dizer isso é para amigo ou para tigo, mas hoje você finalmente desvendará o mistério do migo e entenderá como mudanças que ocorreram na língua, desde o latim até os nossos dias, nos deram curiosas palavras como conosco. Mas o que é nosco? Bem, espontaneamente vão surgindo mudanças no uso da língua, e à medida que o idioma vai sendo transmitido de geração em geração, as mudanças vão se acumulando. Mas há coisas bem resistentes à ação do tempo, como as roupas da Insider, sobre as quais a gente vai falar brevemente antes de dar continuidade. Elas têm um custo por uso mais baixo que o de outras roupas. Uma camiseta da Insider, vamos dizer que você pega ela pelo valor de R$ 159, mas com promoções e com o cupom Glossonauta sempre sai por menos. Tem descontos muito bons. Mesmo assim, usando o valor mais alto, vamos ao cálculo. Ela dura pelo menos 2 anos sem desbotar, sendo usada 2 vezes por semana. Isso dá 208 usos, com um custo por uso de 76 centavos. Agora, uma camiseta comum de outra marca de R$ 60, por exemplo, caso você fique usando 2 vezes por semana e lavando a roupa para ela se manter sempre limpa, então, em 6 meses fazendo isso, você já consegue notar que fica desbotada, o que já vai limitar as situações em que você usaria aquela roupa. Vão ser 52 usos nesses 6 meses. O custo por uso sobe para R$ 1,15, ou seja, um incremento de 51% a partir dos 76 centavos da Insider. E isso sem contar que a da Insider precisa de menos lavagens e não precisa passar o ferro, o que economiza tempo e dinheiro. E além de durável, é confortável. Eu uso aqui no escritório e em qualquer situação, como em viagens e passeios. Vocês já me viram de Insider quando eu visitei a região serrana no interior do Rio Grande do Norte. Então, aproveite! Acesse a página da Insider e use o cupom Glossonauta. O link está na descrição e no comentário fixado. E a propósito, a Insider dá 2 anos de garantia contra desbotamento, então aproveitem lá. Agora, voltando ao tema central do vídeo, vamos retornar até o latim. Por motivos linguísticos em que eu não vou entrar aqui, a preposição cum se acoplava ao final dos pronomes pessoais, ou seja, na verdade funcionava como uma pós-posição. Eles diziam mecum, tecum, secum, nobiscum, vobiscum, secum. Como em toda língua, houve mudanças com o tempo e, como resultado, partindo do latim, passamos a ter na forma medieval da nossa língua o seguinte: migo, tigo, sigo, nosco, vosco, sigo. Isso mesmo, quando a gente dizia migo ou tigo, o com já estava incluído, porque a gente tinha em latim me cum. Esse cum era o com. Então, mecum nos deu migo. Então, esse gu do final do migo é o com. Como esse som de k está entre vogais no mecum, ele terminou sendo sonorizado e se tornou g, migo. Na passagem de mecum a migo, temos algumas transformações, algumas alterações. Por exemplo, a gente perde a nasalidade do final e também o som de k, como está entre duas vogais, termina se sonorizando em g, porque a diferença de k para g é só que o g é sonoro. Então, como esse k estava entre vogais, então ele terminou sonorizando o k e transformando em g. E a gente termina tendo migo, certo? Isso não acontece, por exemplo, em nobiscum, porque o k de nobiscum não está entre vogais, ele tem um S antes, tem uma consoante. Então, isso impede a sonorização, isso não vai causar a sonorização, por isso a gente tem nosco, com k, e não nosgo, nosco. Então, comigo e conosco. Então, o gu do migo é um com, e o co do nosco é um com também. Como eu disse, essas formas como migo, tigo, sigo,
existiam na variedade medieval da nossa língua. Num verso de um poema medieval de João Aires de Santiago, a gente tem Ouve sigo um corvo a carom. Certo? Aqui a gente tem o sigo um corvo a carom. Esse sigo é uma contração de sigo, um, e corvo a carom é corvo a carom. Esse corvo é o animal. Então, ouve sigo um corvo a carom. O ouve está com o sentido de teve, seria teve. Ouve sigo seria teve consigo. Então, aqui a gente tem o sigo sem o com. Ouve sigo, teve consigo, um corvo, teve consigo um corvo, acarom. Esse acarom é uma expressão que, se a gente pronunciasse na língua atual, seria acarão, mas a gente não usa isso hoje. Em galego, entretanto, sim. Os galegos dizem acarom, que significa junto, perto de, junto a. Então, se um galego disser algo como acarom de uma árvore, seria junto a uma árvore, perto de uma árvore. Então, aqui a gente tem acarom, junto. Então, teve consigo um corvo junto. Teve consigo um corvo perto. Só que o consigo está sem o com, está só o sigo, na sua forma mais antiga. Então, em palavras como comigo, consigo, conosco, bastaria dizer migo, sigo, nosco, porque o com já está contido no final da palavra. Entretanto, com o passar do tempo, como esse com não estava tão evidente, chegou um momento em que as pessoas começaram a acrescentar o com de novo no começo da palavra. Em vez de migo, começaram a dizer comigo, e assim para os outros pronomes também, com a preposição com. Só que como migo já era min com, então comigo é com min com. Engraçado, né? E como esse uso se consolidou na fala e se estendeu, é o que se tornou padrão no uso da língua. Um caso semelhante é quando as pessoas dizem e etc. E etc. Porque o etc. vem do latim et cetera, e esse et significa e. Então, et cetera seria e outras coisas, ou e o resto. E quando a gente diz e etc., seria e outras coisas, e o resto. É repetitivo, mas não mais repetitivo que dizer comigo, contigo ou consigo. Com, mim, com, ti, com, si, com. Mas no caso do uso culto da língua, ainda se recomenda o etc. sem i, que seja etc. sem i. Mas no caso do comigo, é o contrário. A gente diz hoje comigo, não existe mais a forma migo. Nesse caso, a redundância venceu. Agora, em outras línguas românicas, a gente pode ter resultados diferentes. Em italiano, por exemplo, eles regularizaram. Em vez de fazer como era em latim, ou seja, me cum, eles passaram a dizer con me. Em vez de te cum, eles passaram a dizer con te. Então, em italiano, mudaram isso. Eles colocaram o con antes, tratando isso como uma preposição e não como uma pós-posição, e ficou assim. Então, em italiano se diz con me, con te, con noi, con voi, dessa forma. O português manteve o uso do latim, com o com depois em migo, tigo, nosco, vosco, só que a gente acrescentou a preposição, em vez de a gente só trocar e dizer com mim, a gente manteve o migo e ainda colocou outro com no começo, comigo, fazendo essa repetição, contigo, conosco, e aí ficou a forma repetida. Em outras línguas românicas, como é o caso do valenciano, também conhecido como catalão, tem uma solução diferente, porque a preposição com que eles usam na língua deles não vem da preposição cum, do latim, mas da preposição apud, que era uma outra palavra que também podia ter o sentido de com. Então, esse apud terminou mudando até se tornar ab, e a partir daí a gente teria abmi, abmi. Só que depois esse ab se nasalizou e ficou ami, amtu. Certo? Ainda existe também a forma de pronúncia enmi, entu, mas também não vou entrar nessas questões aí do valenciano, não. Bem, é isso. Agora vocês entendem de onde é que vem o nosso comigo, conosco, etc. De forma resumida, é um com, mim, com, nós, com, comigo, conosco. Aí ficou assim. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrevam no canal e enviem o vídeo para outras pessoas que poderiam gostar. E se lembrem também de passar na página da Insider e usem o cupom GLOSSONAUTA. Até mais, pessoal! A gente se vê no próximo vídeo.